Olá pessoal, aqui é o Fabiano, continuando com o conteúdo de sexto ano de matemática. Hoje nós vamos ver as expressões numéricas com as 6 operações matemáticas, ok? Então vamos lá. Vamos começar, como sempre, com as expressões simples, que são aquelas que não possuem os sinais de associação, os parênteses, os colchetes e as chaves, né? Então existe uma determinada ordem, ok? Então, até agora, nós vimos expressões numéricas com 4 operações, certo? Que a gente realizava primeiro as multiplicações e as divisões na ordem que aparecem e depois as adições e subtrações na ordem que aparecem. Agora, nós vamos colocar as outras 2 operações que nós vimos por último, a potenciação e a radiciação. E nesse caso, a primeira coisa que a gente vai resolver são exatamente elas: as potenciações, as potências, e as radiciações, certo? As raízes. Pois bem, após resolver as potências e raízes, nós vamos então partir para a próxima operação a ser realizada pela ordem, que são as multiplicações e divisões na ordem em que aparecem, ok? E após resolver as multiplicações e divisões, nós vamos partir para as adições e subtrações na ordem em que elas aparecem. Então, tá aí a ordem das operações, certo? Então, agora, o que nós temos de novo é que primeiro a gente vai resolver potências e raízes, certo? Pois bem, vamos ver alguns exemplos aqui de expressões numéricas simples. Aí está a primeira. O que nós temos aqui? Uma raiz quadrada, uma potência, aqui, 4 elevado ao quadrado, aqui uma outra potência, 2 elevado ao cubo, temos multiplicação, divisão, subtração, e uma outra raiz aqui. Então, o que me diz a regrinha? Primeira coisa que eu vou ter que resolver: potências e raízes. Então, todos os lugares onde eu encontrar raízes e potenciações, eu vou ter que calcular, certo? Então, aí está. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 25, aqui eu tenho 4 ao quadrado, aqui eu tenho 2 elevado ao cubo, e aqui eu tenho raiz quadrada de 49, certo? Bom, nesses exemplos que eu vou trabalhar, todas as raízes vão ser quadradas, ok? Mas podem aparecer raízes cúbicas também, ou de outra, com outro índice, certo? Mas aqui nos exemplos eu vou trabalhar apenas com raiz quadrada. Bom, então vamos lá, vamos resolver essas continhas aqui. Raiz quadrada de 25. O que é a raiz quadrada? A raiz quadrada eu estou procurando um número que é elevado ao quadrado, ou em outras palavras, multiplicado por ele mesmo, que vai dar 25. Qual é esse número? É o 5. Então, aí está a próxima linha, já com o que está aqui sublinhado resolvido. Então, raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Mais 4 ao quadrado. O que é 4 ao quadrado? Não é 4 vezes 2, 8, viu, pessoal? Eu tenho que fazer aqui, é uma potenciação, multiplicação de fatores iguais. Então, são 2 fatores iguais a 4. Eu tenho que fazer 4 vezes 4, ok? Então, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Vezes, tá aqui o pontinho, eu estou utilizando o pontinho no lugar do x para o sinal de vezes, 3 divididos 2 elevado ao cubo. O que é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, está aqui. Menos raiz quadrada de 49. Qual é o número que é elevado ao quadrado, ou seja, que multiplicado por ele mesmo dá 49? É o 7. 7 vezes 7, 49. Então, raiz quadrada de 49 é o 7. Bom, não temos mais raízes nem potências. O que nós vamos fazer? Quais são as próximas operações que nós temos? Pela ordem, são as multiplicações e divisões na ordem em que aparecem, certo? Então, aqui, ó, nós temos multiplicação e divisão, e uma está seguida a outra, ó. Nós já temos uma multiplicação e logo em seguida já temos uma divisão.
Então, pela regrinha, eu tenho que fazer a primeira que aparece. Então, esta conta de vezes aqui. 16 vezes 3. O resto eu vou repetir, ok? Então, está aí. 5 mais 16 vezes 3, fazendo a continha, vai ficar igual a 48. Depois vocês façam a conta aí para verificar se realmente deu 48. Divididos por 8, menos 7. Ok? O que nós temos aqui nesta linha? Adição, divisão e subtração. Primeiro as multiplicações e as divisões. Então agora a gente vai fazer essa divisão que está aqui. 48 divididos por 8. O restante eu vou repetir. Então aí está. 5 mais 48 divididos por 8. Essa divisão exata aqui vai dar 6, porque 6 vezes 8 é 48, certo? Menos 7. Agora, o que eu tenho aqui? Uma expressão com apenas adição e subtração. Qual é a ordem que eu tenho que fazer aqui? A primeira que aparece. Então, eu vou fazer primeiro a conta de mais ali. 5 mais 6, 11. Então, 11 menos 7. 11 menos 7, resolvendo, igual a 4. Então, aí está o resultado desta expressão. Vamos para mais um exemplo. Aí está. O que nós temos aqui? Temos potência, temos raízes, temos subtração, multiplicação, temos divisão. O que nós temos que fazer primeiro? As potenciações e as radiciações, as potências e as raízes. Então, observe, aqui eu tenho 10 ao quadrado. Então, esta aqui é uma das contas que eu vou fazer, certo? Que é uma potência. Aqui eu tenho uma raiz quadrada, só que eu não tenho a raiz quadrada de um número, eu tenho a raiz quadrada de uma expressão. Então, o que eu vou ter que fazer primeiro aqui? Eu vou ter que resolver essa expressãozinha, que nesse caso é só uma conta, mas poderia ter uma expressão aqui dentro, tá? Esta conta aqui eu vou ter que resolver primeiro. Então, eu vou ter que resolver o 12 mais 4, certo? E o resultado vai ficar ainda dentro de uma raiz quadrada. Aqui temos mais uma potência, 3 elevado à primeira potência, ok? Aqui nós temos uma outra potência, 4 elevado a expoente 0. E aqui eu tenho uma outra raiz, que de novo eu não tenho um número, tenho uma conta aqui. Então eu vou resolver essa conta aqui primeiro. E o resultado vai ficar dentro de uma raiz, certo? Então aí estão todas as contas que eu vou resolver aqui. Bom, aqui eu coloquei umas potências daquelas especiais que a gente viu na aula sobre potenciação, certo? Então aqui, ó, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100, certo? Já está aí o resultado na próxima linha. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100, ou é o 1 seguido de 2 zeros, que vai formar o 100, ok? Potência de base 10, a gente viu lá nas potências especiais. Menos, aqui vai ter o sinal de raiz. Por quê? Porque aqui eu tenho uma conta para resolver, eu não tenho um número, né? Então, eu ainda vou precisar do sinal de raiz aqui. E vou resolver 12 mais 4, 16. Está ali, dentro da raiz quadrada. Vezes, aqui mais uma potência especial que nós vimos. Potência com expoente igual a 1 é igual à base. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 3 elevado à primeira potência é igual a 3. Outra potência especial aqui, uma base diferente de 0 sendo elevado a 0. Lembrando que 0 elevado a 0 a gente viu que não faz sentido, certo? Então, aqui um número diferente de 0 elevado a 0, todo número diferente de 0 elevado a 0, ao expoente 0, é igual a 1. Então, está aqui. Isso nós vimos nas potências especiais também. Divididos por raiz quadrada, e aqui eu vou resolver a continha que está lá dentro da raiz quadrada, lá no radicando. Então, 11 menos 10 igual a 1, certo? Bom, e agora o que nós vamos ver? Nós não temos mais potências, mas temos raízes. Então, pela regrinha aqui das operações, o que eu vou ter que resolver primeiro? Essas raízes aqui, a raiz quadrada de 16 e aí raiz quadrada de 1. O restante eu vou repetir. Então, está aqui a linha.
100 menos raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16, certo? Raiz quadrada de um número é um número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, elevado ao quadrado, vai ficar igual ao radicando. Então, raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. Vezes 3, mais 1, divididos por raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, certo? Bom, o que nós temos aqui? Subtração, multiplicação, adição e divisão. O que nós vamos fazer primeiro? As multiplicações e as divisões. E observem, aqui eu tenho uma multiplicação e eu também tenho uma divisão aqui. E se vocês se lembram, lá da videoaula sobre as expressões com as 4 operações, a gente viu que, uma dica que eu dei para vocês, que quando a gente tem multiplicação e divisão separadas por um sinal de adição ou subtração, eu posso fazer na mesma linha. Posso resolver as duas contas na mesma linha. E é isso que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho uma multiplicação e uma divisão separada por um sinal de adição. Então, aqui eu vou resolver esta divisão aqui também. Posso resolver ela também, certo? Lembrando que se fosse outro sinal aqui, se fosse multiplicação, ou seja, vezes ou divididos, aí eu não podia, certo? Então, eu vou resolver essas duas contas. Tá aí, próxima linha. 100 menos 4 vezes 3, 12. Mais 1 divididos por 1, 1. E o que eu tenho aqui agora? Tenho uma subtração e uma adição. O que eu tenho que fazer? A primeira que aparece. Então, nesse caso aqui, é uma conta de menos, certo? Quando só tem adições e subtrações, eu vou fazer a primeira que aparece. Então, é de menos. Então, eu vou fazer 100 menos 12, que vai dar 88. Então, tá aí, 88 mais o 1, e agora resolvendo igual a 89. É o resultado da minha expressão. Agora vamos passar para as expressões numéricas com os sinais de associação. Bom, nós já vimos isto, a regra continua a mesma, certo? Então, com os sinais de associação, a gente vai resolver as expressões que aparecem dentro de, primeiro, os parênteses, certo? Então, eu vou resolver aquelas expressões que estão lá dentro dos parênteses e eu vou eliminar os parênteses. Segundo, os colchetes e depois as chaves, ok? Como é que a gente procede então? A gente resolve eliminando esses sinais de associação, ficando depois que a gente resolver o último sinal de associação, a gente vai ficar com uma expressão simples, certo? Sem a presença desses sinais, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Aí está o primeiro. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um parênteses, certo? O que a gente tem aqui? Raiz, subtração e divisão, ok? Só que antes da gente resolver esse parênteses, eu vou dar uma dica para vocês, ok? Então tá aqui a dica. Podemos resolver as potenciações e radiciações, mesmo que elas estejam fora do sinal de associação que estamos considerando. Isso quer dizer que eu vou poder resolver todas as potências e raízes que estão fora do parênteses, certo? Eu já vou poder resolver, mesmo que esteja dentro de colchete ou que esteja fora, certo? Então, aqui, ó, eu posso resolver essas três operações. Então, aqui dentro do parênteses, além então dessa raiz quadrada de 64, que é a única coisa que eu vou poder resolver aqui, porque eu tenho que resolver ela primeiro, além disso, eu posso resolver essa potência e essa potência, certo? Por causa dessa dica aqui que eu dei, ok? Então, vamos resolver aqui. Prontinho. 5 vezes 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá aqui. Menos o colchete
5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Mais o parênteses, eu ainda vou precisar do parênteses, porque eu vou ficar com uma expressão dentro dele, certo? A raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 elevado ao quadrado, 8 vezes 8 é 64, ok? Então tá aqui o 8, menos o 30 divididos por 5. Fechei o parênteses e o colchete, certo? Bom, agora eu vou me perguntar, ainda tenho parênteses aqui? Tenho. O que eu tenho dentro do parênteses? Uma expressão com menos, subtração e divisão. Subtração e divisão. Qual é a regrinha? O que me manda a regrinha? Depois que eu não tenho mais potência, não tenho mais raiz, o que eu tenho que fazer? As multiplicações e divisões e depois as adições e subtrações. Então, nesse caso aqui, nesse parênteses, eu vou resolver primeiro a divisão. 30 divididos por 5. Certo? O restante eu vou repetir. Então, tá aqui. O 5 vezes 8, menos o colchete, o 25, o mais. Dentro, então, aqui do parênteses, eu ainda vou ficar com parênteses, certo? Por quê? Porque eu vou ter uma conta, depois que resolver esta aqui, o 30 divididos por 5, ainda dentro do parênteses. Então, ainda preciso do parênteses, né? Então, dentro do parênteses ficou 8 menos 30 divididos por 5, uma divisão exata, vai dar 6, porque 6 vezes 5 dá 30. Então, ficou aqui, 8 menos 6. Ainda tem parênteses? Tem. Agora, com esta continha simples aqui, 8 menos 6. Então, é ela que eu vou fazer primeiro. O restante eu vou repetir. Então, tá aqui, 5 vezes 8, menos, dentro do colchete, 25, mais, resolvendo 8 menos 6, 2. Tá aí. Não tenho mais parênteses, mas eu tenho um colchete aqui. Então, eu vou resolver o que está aqui dentro. 25 mais 2. Certo? O restante eu vou repetir. Então, está aqui 5 vezes 8, menos 25 mais 2 igual a 27. Não preciso mais do colchete, porque eu já fiquei com um número como resultado. Tá aí. Agora, o que eu tenho aqui? Tenho uma multiplicação e uma subtração. O que eu tenho que resolver primeiro? Pela regrinha, depois de potências e raízes, eu tenho que resolver as multiplicações e divisões. Então, é isso que eu vou resolver aqui primeiro. 5 vezes 8. Então, 5 vezes 8, 40, menos 27. Agora, resolvendo essa continha, 40 menos 27, eu vou ficar com o resultado da minha expressão, 13. Então, está o próximo exemplo, que nós temos aqui um parênteses e tem outro parênteses aqui. Então, a gente vai se preocupar com essa expressão que está aqui dentro e com essa expressão que está aqui dentro. E além disso, como aquela dica que eu dei para vocês no exemplo anterior, eu vou poder resolver todas as raízes e todas as potências que aparecem fora desses parênteses, ok? Então, por exemplo, eu vou poder resolver esta conta aqui, ok? Essa raiz, lembrando que aqui eu não tenho um número, eu tenho uma conta, então eu vou ter que resolver esta conta aqui, certo? E eu tenho esta potência aqui. Bom, então vamos ver. O que eu vou fazer? Dentro desse parênteses aqui, nós não temos potência nem raiz aqui dentro. Então, qual é o próximo passo? Quais são as próximas operações que a gente tem que fazer? Multiplicações e divisões. Aqui apareceu uma multiplicação. Então, esta conta de multiplicação eu vou ter que fazer. Ok? Bom, fora desse parênteses, eu tenho essa potência. Então, eu já posso resolver ela. Vindo mais para cá, eu tenho esta raiz aqui. Como eu tenho uma conta, eu vou ter que resolver essa conta primeiro e o resultado vai ficar dentro de uma raiz quadrada. Certo? Continuando, nós já temos este parênteses aqui. Nesse parênteses, a gente tem uma subtração, uma multiplicação e uma potência. O que eu tenho que fazer primeiro? Pela regrinha das ordens das operações, é a potência. Certo? Então, aí está todas as operações que eu vou ter que fazer. O restante eu vou repetir. Então, está aí, ó.
Aqui dentro do parênteses, porque eu vou ficar com uma conta ainda para fazer, 3 vezes 4, 12, menos 3. Não posso me esquecer que esse parênteses está sendo elevado ao quadrado, então ele vai aparecer de expoente aqui, mais a chave 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Está aqui. Menos o colchete, a raiz quadrada, e dentro da raiz quadrada aqui eu já vou fazer a conta. 36 mais 64 igual a 100. Menos o parênteses, 14, o menos, o 3, o vezes, e resolvo a potência. 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2. É uma multiplicação de dois números 2. Então, 2 vezes 2, 4. Fecha o parênteses está sendo elevado ao quadrado, fecha o colchete e fecha a chave. Certo? Bom, ainda tenho parênteses? Tenho. Então, eu vou resolver eles. Lembrando que se tiver alguma potência ou alguma raiz fora deles, eu já posso resolver. Certo? Então, aqui, ó, vamos começar desse lado aqui. A gente tem esse parênteses, então eu vou resolver essa conta. Vamos ir vindo aqui. Ó, encontramos uma raiz quadrada. Então, eu já posso resolver essa raiz também, por causa daquela dica que eu dei para vocês. Raízes e potências fora dos sinais de associação que a gente está analisando, que a gente está resolvendo, a gente já pode resolver, ok? O que mais a gente tem aqui? Temos esse parênteses. O que temos aqui? Uma subtração e uma multiplicação. Agora a gente não tem mais potência nem raiz aqui dentro. Então, nesse caso, o que a gente vai ter que resolver primeiro? Depois de não ter potências nem raízes, a gente vai partir para as multiplicações e divisões. Então, vamos resolver essa multiplicação aqui primeiro. 3 vezes 4. O restante eu vou repetir. Então, vamos para a próxima linha. Aí está ela. Ok? Então, o que eu fiz aqui? O 12 menos 3 vai dar 9. Ó, o 9 está elevado ao quadrado, por quê? Porque o resultado do parênteses está elevado ao quadrado. Então, 12 menos 3 é 9, eu não posso me esquecer que esse 9 vai estar elevado ao quadrado. Então, tá ali, 9 ao quadrado. Mais a chave 125 menos o colchete, raiz quadrada de 100, qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 100, ou que elevando ao quadrado vai dar 100, é o 10, né? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, tá aqui, raiz quadrada de 100 igual a 10. Menos o parênteses, o 14, o menos, e resolvendo aqui 3 vezes 4, 12. Fecho o parênteses está sendo elevado ao quadrado, fecho o colchete, fecho a chave. Aqui ainda preciso do parênteses, porque resolvendo aqui o 3 vezes 4, eu vou ficar com uma conta ainda dentro dele para resolver. Então, necessito deles aqui ainda. Ainda tem parênteses? Tem. Agora com essa continha aqui, 14 menos 2. E fora dele, eu tenho alguma potência ou alguma raiz para fazer, que eu possa fazer? Tem um 9 ao quadrado aqui. Então aqui, ó, eu já posso resolver o 9 ao quadrado e eu vou resolver também esta conta de menos que é o que ficou ainda desse parênteses. Então vamos lá. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, 81. Tá aqui, 81. Mais chaves 125 menos colchete 10, o menos. Resolvendo aqui 14 menos 12, eu já vou ter um número, então não vou mais precisar do parênteses. Mas eu não posso me esquecer que o resultado daqui vai estar elevado ao quadrado, certo? Então, 14 menos 12 igual a 2. Então, 2 elevado ao quadrado, tá? Quadrado, aquele aqui. Fecha o colchete, fecha a chave, igual. Não tenho mais os parênteses. Tem colchete? Tem. O que tem lá dentro do colchete? Uma subtração e uma potenciação. O que eu tenho que fazer primeiro? Pela regrinha, eu tenho que fazer primeiro a potenciação. Lembrando, primeiro potências e raízes, depois multiplicações e divisões,
na ordem que aparece, e depois as adições e subtrações na ordem que aparece. Então aqui eu vou resolver apenas o 2 ao quadrado. O restante da minha expressão eu vou repetir. Por quê? Porque eu não tenho mais potências aqui fora, né? Não tenho mais raízes, então é só essa continha que eu vou resolver. Então aí está. 81 mais chave 125 menos colchete 10 menos, e 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que vai ficar igual a 4. Fecha o colchete, fecha a chave. Ainda tem um colchete? Tenho. O que eu tenho? Só aquela continha de menos, então é o que eu vou resolver. O restante da minha expressão eu vou repetir. Então aqui está, 81 mais a chave 125 menos 10 menos 4 igual a 6. Então, aqui já está o resultado, não vou precisar mais do colchete, né? Porque já deu um resultado aqui dentro. Fecha a chave, igual. Não tenho mais colchete. Tem chave? Tem. Então, eu vou resolver o que ficou lá dentro, que no caso é só uma continha ali. 125 menos 6. Então, está aqui, 81 mais... Resolvendo essa continha, eu não vou mais precisar da chave, porque já vai ter um resultado. Então, 125 menos 6 igual a 119. Ok? E agora, fiquei com essa conta de mais para fazer. 81 mais 119 igual a 200. Então, aí está. Esse é o resultado da minha expressão. Vamos para o próximo exemplo. Aí está, então. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos parênteses aqui, tem outro parênteses aqui, ok? Então, nós vamos ver as operações que nós temos aqui dentro. Dentro desse parênteses, nós temos potências, raízes, adição e multiplicação. O que eu vou resolver primeiro? As potências e as raízes. Então, eu posso resolver aqui o 3 elevado à quarta potência, o 2 elevado à quarta potência e a raiz quadrada de 25, certo? Então, isto é o que eu vou resolver dentro desses parênteses. Vamos vir vindo para cá, em direção ao outro parênteses, e ver se a gente encontra alguma potência ou alguma raiz que a gente já pode fazer. Ó, aqui eu tenho 6 elevado ao quadrado, então eu posso resolver. Aqui eu tenho raiz quadrada de 49, também posso resolver. E chegamos no parênteses. O que temos aqui dentro? Potência e divisão. O que eu vou fazer primeiro? A potenciação. Certo? Então, aí está, esta potenciação eu vou ter que resolver. Dentro desse parênteses aqui primeiro. Bom, vamos seguindo aqui, e a gente vê que a gente tem uma potência aqui ainda fora, ó, das chaves. Eu também posso resolver ela, por causa daquela dica que eu dei para vocês. Certo? Então, o que eu estou resolvendo aqui? As expressões que estão dentro dos parênteses, aqui e aqui. E fora delas, eu tinha esta potência, esta raiz e esta potência, que eu também posso resolver por causa daquela dica. Bom, então vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Chave, parênteses, 3 elevado à quarta potência. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, eu vou armar a continha, vai dar 81. Ok? Então, 3 na quarta potência, 3 elevado à quarta potência, igual a 81. Mais 2 elevado à quarta potência. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, está aqui a resposta do 2 elevado à quarta potência. Vezes raiz quadrada de 25. Qual o número que elevado ao quadrado vai dar 25? É o 5, porque 5 vezes 5 é 25. Certo? Vou fechar o parênteses. Aqui ainda necessito deles, porque eu ainda vou ter uma expressão lá dentro. Esse parênteses está sendo elevado à quinta potência, então está aqui o expoente. Menos o colchete, 6 ao quadrado, é 6 vezes 6, 36. Menos raiz quadrada de 49, qual o número que elevado ao quadrado vai dar 49? É o 7. 7 vezes 7, 49. Tá aqui. Vezes
parênteses, 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5 é 25. Divididos por 5 e fecha o parênteses. Fecha o colchete. Ele está sendo elevado ao cubo, então não posso me esquecer do expoente aqui. Fecha a chave. Divididos por 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Bom, o que nós temos agora? Ainda temos parênteses? Temos. Tem esse parênteses aqui e tem esse aqui. Nesse parênteses aqui eu tenho uma adição e uma multiplicação. Não tenho mais potências nem raízes aqui dentro. O que eu vou ter que resolver? Primeiro, a multiplicação, certo? Então, esta é a conta que eu vou resolver aqui dentro do parênteses. Vamos vir vindo aqui, ó. A gente não encontra nenhuma potência e nenhuma raiz até chegar aqui. Aqui dentro desse parênteses eu tenho uma divisão para fazer. Então, eu vou fazer essa continha aqui, certo? Bom, e continuando para cá, a gente não vê também nenhuma potência, nenhuma raiz, certo? A gente vê um expoente, mas esse expoente é o expoente do colchete, que a gente só vai resolver quando eu tiver um número só dentro do colchete, quando eu resolver a expressão que está aqui dentro, certo? Então, são só essas duas contas que eu vou resolver. O resto eu vou repetir. Então, aí está. Então, a chave, o parênteses, ainda necessito dele, porque eu vou ficar com uma conta depois que resolver o 16 vezes 5 aqui. Então, 81 mais 16 vezes 5, vocês armando a continha, vocês vão encontrar 80, certo? Fecha o parênteses e o parênteses está sendo elevado à quinta potência, então está ali o expoente. Menos colchete, o 36, o menos, o 7, o vezes. Resolvendo aqui, 25 divididos por 5 é uma divisão exata, vai ser igual a 5, porque 5 vezes 5 é 25. Fecha o colchete, elevado à terceira potência, então está ali o expoente, a chave, divididos por 8. O que nós temos? Ainda temos um parênteses aqui para resolver? Temos aqui, ó. Então, eu vou resolver esta conta. 81 mais 80, certo? E aí, eu vou vindo aqui, ó. Não tenho mais potências nem raízes, só que tem uma coisa interessante. Aqui, eu não tenho mais parênteses dentro deste colchete. Eu posso já começar a resolver ele, ou eu tenho que resolver esse parênteses primeiro para poder resolver ele? Nesse caso aqui, eu já posso começar a resolver ele, certo? Então, aqui eu não tenho mais parênteses dentro desse colchete, eu já posso começar a resolver ele, certo? O que eu tenho aqui? Uma subtração e uma multiplicação. O que eu vou resolver primeiro? A multiplicação. Lembrando que se vocês quiserem repetir o colchete para resolver depois que eu resolver esse parênteses aqui, não tem problema nenhum, tá? Não vai dar errado. Só vocês vão gastar uma linha a mais, ok? E vindo para cá não tem mais nenhuma potência, nenhuma raiz. Então, o que eu vou resolver está aí, essas duas contas. Então, aí está. Chave, 81 mais 80, 161. Não vou mais precisar dos parênteses, só que eu não posso me esquecer que o resultado que eu tive aqui dentro está sendo elevado à quinta potência. Então, vai ter o expoente 5 aqui. Então, vai ficar 161 elevado à quinta potência. Menos o colchete, o 36, o menos 7 vezes 5, 35. Fecha o colchete, elevado ao cubo, porque o colchete está sendo elevado ao cubo, então não posso me esquecer do expoente ali. Fecha a chave, divididos por 8. Bom, agora o que eu vou fazer? Não tenho mais parênteses, mas ainda tenho o colchete aqui, certo? Esse colchete aqui é o que eu vou resolver, esta continha aqui, 36 menos 35. E fora dele, a gente tem também uma potência, 161 elevado à quinta potência. Então, o que eu vou fazer? Vai ser essa potência aqui e o colchete, certo?
O restante eu vou repetir. Agora, pessoal, não se assustem, porque 161 elevado à quinta potência vai dar um número bem grande, certo? O que vocês têm que fazer para chegar no resultado de 161 elevado à quinta potência? Vocês têm que fazer uma multiplicação com 5 fatores iguais a 161. Então, vocês vão ter que fazer 161 vezes 161. O resultado, vocês vão multiplicar por 161 de novo. O resultado que der, vocês vão multiplicar por 161 de novo. E o resultado que der, vocês vão multiplicar mais uma outra vez por 161. E vocês vão encontrar este número aqui. Bem grandinho, né? 108 bilhões, 175 milhões, 616.801. Certo? Bom, aí aqui está o menos. 36 menos 35, resolvendo a continha, vai dar 1. O 1, que é o resultado do colchete, eu não vou mais precisar do colchete, então, só que eu não posso me esquecer de elevar ele à terceira potência, ao cubo. Então, 36 menos 35 é 1, e o resultado elevado ao cubo. Fecha a chave, divididos por 8. Agora não tenho mais o colchete, mas eu tenho a chave. E o que eu tenho aqui? Uma subtração e uma potência. O que eu tenho que resolver primeiro? A potência. Então, é esta conta que eu vou resolver. É uma potência daquelas especiais que nós vimos. Potência com base igual a 1. 1 elevado a qualquer expoente vai ser igual a 1. Então, está aí. Então, o que ficou aqui? A chave, este número aqui, certo? Menos o 1 ao cubo resolvido, que é 1. 1 elevado a qualquer expoente igual a 1. Fecha a chave, divididos por 8. Ainda tenho a chave? Tenho aqui, ó. Então, eu vou resolver a continha que ficou lá dentro, certo? Resolvendo esta conta, eu vou apenas subtrair, então, uma unidade deste número aqui. E aí eu vou ficar com 108 bilhões, 175 milhões, 616.800. Esse número vai ser dividido por 8. E aí vocês fazendo a conta, que eu vou deixar para vocês fazerem, para treinarem a divisão, certo? Este resultado vai me dar 13 bilhões, 521 milhões, 952.100. Esse aqui é o resultado da minha expressão numérica que eu tenho ali, certo? Bom, pessoal, lembrando para vocês, eu já falei isto, mas não custa lembrar, que matemática nós aprendemos praticando. Então, tenham sempre os exercícios de vocês corrigidos e refaçam eles quantas vezes forem necessárias, certo? Porque é através da prática que a gente estuda e aprende matemática. Espero que vocês tenham gostado deste trabalho. Desejo a vocês tudo de bom e até a próxima. Muito obrigado pela atenção.